Oi, gente, eu sou a professora Renata Gentil e hoje na nossa aula nós vamos falar sobre a competência 3 da redação do Enem. Lembrando que a redação do Enem, ela traz um texto dissertativo argumentativo, então vocês vão receber um tema na hora da prova e dentro desse tema vocês terão que argumentar de forma consistente. Além do argumento, a gente tem também na competência 3 a avaliação do repertório sociocultural produtivo legitimado. Lembrando que quando a gente fala de repertório, a gente fala de uma informação que vem para sustentar o nosso argumento. A competência 3, ela tem uma pontuação de 0 a 200 pontos, assim como todas as outras competências avaliativas da redação do Enem, com exceção da competência 2, tá? Lembrando que a redação ela é avaliada a partir de 5 competências. Então, numa revisão bem rápida, a competência 1, ela vai tratar dos aspectos relacionados à norma culta. A competência 2, ela trata do tema, da estrutura do texto dissertativo argumentativo e do repertório. A competência 3, ela vai avaliar a coerência textual, o projeto de texto e o repertório sociocultural produtivo legitimado. A competência 4 vai tratar sobre os elementos coesivos, tanto entre parágrafos quanto no interior do texto. Então, para isso, o Enem chama de coesão interparagrafal e intraparagrafal. E a competência 5, ela é a proposta de intervenção, que é aquela conclusão que vocês vão ter que solucionar o problema, dar um agente, um meio para que essa solução pudesse ser solucionada, um efeito e um detalhamento. Então, a competência 3 é uma competência muito importante para que o corretor avalie o processo argumentativo de vocês e o projeto de texto, tá certo? Então, a partir disso, a gente começa aqui falando sobre o que seria a competência 3. Então, a competência 3, ela vai solicitar que vocês selecionem os argumentos de vocês. Então, dependendo do tema, eu preciso selecionar o tipo de argumento que eu vou utilizar. Ao selecionar esse argumento, vocês vão relacionar o argumento com o tema. Depois, isso precisa estar organizado de forma coerente. Lembrando que o texto dissertativo argumentativo, ele é um texto claro, objetivo e direto. Então, quanto mais claro eu for na minha argumentação, melhor o meu texto ficará. Quanto mais objetiva eu for, melhor o meu texto ficará. E quanto mais organizado estiver o meu texto, menos problema de coerência eu terei. Então, eu preciso que o meu texto ele esteja organizado, eu preciso que ele seja claro. Quando a gente está produzindo um texto dissertativo argumentativo, a gente nunca pode falar assim, eu quis dizer isso. Querer dizer não é dizer, ainda mais num texto dissertativo argumentativo. Eu preciso dizer. Então, ninguém tem que querer dizer. A gente precisa dizer. E além de selecionar, relacionar e organizar, eu preciso interpretar informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. O que seria um ponto de vista? O ponto de vista é a sua percepção, é o seu entendimento que você tem a respeito do recorte temático. Hoje aqui, nós vamos tomar como exemplo o recorte temático do Enem de 2022, que vai trazer a valorização dos povos originários brasileiros. Então, toda a nossa produção argumentativa será em torno desse tema hoje, tá? Além disso, a gente precisa elaborar uma ideia dentro do nosso texto que ela também precisa ficar clara e eu preciso defender essas ideias com argumentos. Um pouquinho mais lá na frente a gente vai entender melhor
o que são esses argumentos e como esses argumentos eles são importantes na competência 3. Lembrando que o argumento ele é justificável e ele é comprovável dentro de uma estrutura textual. O argumento ele não está no plano do achismo, daquilo que eu acho, daquilo que eu pretendo. Então, o argumento ele precisa ser justificável, ele precisa apresentar fatos, ele precisa apresentar dados, teorias. Por meio desses dados, desses fatos e dessas teorias, eu justifico o meu argumento. E a partir disso, eu crio um texto coerente, eu crio um texto forte no processo argumentativo e eu apresento para o corretor uma ideia que pode ser defendida e que é plausível. O que é uma ideia plausível, Renata? Uma ideia plausível é uma ideia possível, é uma ideia justificável. Aquilo que não é plausível, eu não consigo justificar, eu não consigo trazer fatos, eu não consigo trazer argumentos para justificar a minha ideia. Por isso que a gente precisa trazer para o nosso argumento elementos verdadeiros, factíveis, possíveis de serem comprovados, tá certo? A competência 3, ela vai avaliar os aspectos do repertório sociocultural. Renata, eu posso colocar qualquer repertório? Eu vou pegar uma frase filosófica e vou colocar no meu texto. Eu posso fazer isso? Depende. Depende se sua frase filosófica, ela dialogar com o tema. E além de dialogar com o tema, ela precisa dialogar com o seu argumento. Então, quando o Enem fala de repertório sociocultural produtivo, legitimado, com direção, é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Eu preciso usar uma frase filosófica que tem a ver com o meu tema. Além de ter a ver com o meu tema, eu preciso usar uma frase que dialogue com a minha ideia, com o meu argumento. É isso que o Enem chama de repertório produtivo com direção. Eu estou dando um direcionamento para o meu repertório. E o que é um repertório legitimado? O repertório legitimado é aquele repertório que é legítimo, ou seja, que é comprovável, que traz subsídios, ferramentas argumentativas para a minha redação e que, se porventura um corretor quiser comprovar aquilo que você está dizendo, ele consegue, por meio de uma pesquisa, por meio de um fato, por meio de uma teoria, por meio de um estudo. Então, quando a gente fala de repertório legitimado, a gente fala de uma informação que é verdadeira. Não mintam na redação, tá certo, gente? Tem muita gente que pensa em inventar dados, em trazer pesquisas que não existem, em construir teorias que não são verdadeiras. Não façam isso. A gente precisa, na redação, apresentar um texto factível, um texto verdadeiro, legitimado. Então, essa teoria de que você pode inventar uma pesquisa, de que você pode trazer um elemento que não é real para o seu argumento, ele não é verdadeiro. Então, não façam isso, certo? Além do argumento do repertório, a gente tem uma palavra que a competência 3 vai cobrar muito, e isso vai ser verificado na redação de vocês, que é o projeto de texto. Então, como o próprio nome já está falando, o projeto de texto, ele é a tese, o argumento e a conclusão. E tudo isso precisa estar encadeado. O que é encadeado, Renata? Tudo isso precisa estar junto, certo? Precisa aparecer aqui de forma ordenada, de forma coordenada. Um precisa estar ligado ao outro. Na minha tese, eu apresento a minha problemática a respeito do tema. No meu argumento, eu vou apresentar
o problema relacionado à tese. E na conclusão, eu vou solucionar esse problema que eu apresentei. Então, o que é o projeto de texto? O projeto de texto é aquilo que a gente planeja para escrever. Escrever dá trabalho. Então, a gente precisa criar um projeto. Primeiro, a gente cria esse projeto mentalmente. Pegou o tema da redação, tira ali 5 minutos e pensa sobre o que eu vou escrever. Quais são os repertórios que eu tenho para utilizar a respeito desse tema? O que eu posso utilizar como repertório? Então, eu estou projetando o meu texto. Pego o rascunho e, a partir disso, eu começo a elaborar a minha introdução. Então, o projeto de texto, que é avaliado na competência 3, é a organização textual do seu texto e a ligação entre a introdução, o desenvolvimento e a proposta de intervenção. Esses 3 elementos, essas 3 partes do texto dissertativo argumentativo, elas precisam estar ligadas de forma ordenada, coordenada e coerente. E aí aparece, dentro dessa estrutura de correção, a palavra articulado. Então, o que é um texto articulado? É um texto que se comunica das 3 formas. A introdução se comunica com a conclusão, com o desenvolvimento, e o desenvolvimento se comunica com a proposta de intervenção. Eu vou propor uma solução para o problema que eu apresentei lá no início do texto e para os argumentos que foram apresentados na minha proposta de intervenção. A gente vai utilizar como base, para ver isso de uma forma mais didática, uma redação que tirou 1000 no Enem de 2022. E a gente tem aqui a introdução e os 2 parágrafos do desenvolvimento. Nesses 2 parágrafos do desenvolvimento, a gente vai identificar o repertório, a gente vai identificar o argumento e a gente vai identificar a construção argumentativa desse candidato. Renata, por que você colocou a introdução? Porque é na introdução que eu tenho a tese. A tese é um elemento obrigatório do texto dissertativo argumentativo e ela aparece na introdução. Ou seja, é na introdução que eu preparo o meu texto para o desenvolvimento, que corresponde exatamente à avaliação da competência 3. Então, o tema do Enem de 2022 foi Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Observe que esse candidato, ele começa já trazendo um repertório, que é um repertório da Organização das Nações Unidas, da ONU. Então, ele começa da seguinte forma. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, a parceria para a garantia do desenvolvimento sustentável é uma das 17 metas do programa Agenda 2030, ou 2030. Sugestão de repertório. Vejam as metas dessa Agenda 2030, porque essa agenda, ela traz várias informações sobre problemas que a gente está vivenciando aqui. Meio ambiente, educação, fome, preservação da natureza, preservação dos povos originários. Então, a Agenda 2030 da ONU, ela serve de repertório para outros temas, inclusive. Nesse viés, urge a problemática dos desafios para a valorização das comunidades tradicionais no Brasil, visto que estas são fundamentais para a manutenção benéfica dos ecossistemas e promovem a sua conservação e preservação. Até agora, o candidato, ele apenas apresentou a problemática, que ele repete aí a temática. Posso fazer isso, Renata? Pode e deve, porque o corretor, ele vai ser apresentado ao seu tema por meio da estrutura da proposta da tese, certo? E ele trouxe também um repertório sociocultural, que foi a Agenda 2030 da ONU.
O que está em vermelho aí para vocês, a partir desse modo, começa a tese, que é a constatação do problema. Desse modo, é válido afirmar que a fiscalização inadequada de práticas ambientais ilegais, então aqui eu tenho o primeiro problema. Então, para esse candidato, existe um desafio para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, por quê? Porque há uma fiscalização inadequada de práticas ambientais ilegais. Esse é o meu primeiro problema. E o meu segundo problema é a baixa efetividade de políticas públicas destinadas aos povos supracitados. Então, eu tenho dois problemas. O primeiro é um problema de fiscalização inadequada. Pode até ser que haja fiscalização, mas essa fiscalização ela é inadequada, portanto, ela não é efetiva e eficaz. E o meu segundo problema é a baixa efetividade de políticas públicas destinadas aos povos supracitados. Esses povos supracitados, quem são, Renata? Os povos tradicionais. Aí ele usa povos supracitados para não repetir, para evitar essa repetição, tá certo? Eu tenho dois problemas. Esses dois problemas, eles serão argumentados no desenvolvimento. E aí eu tenho a construção do meu projeto de texto. O primeiro problema que eu citei foi a fiscalização inadequada de práticas ambientais. Então, o meu primeiro parágrafo do desenvolvimento tratará desse problema. O meu segundo problema é a baixa efetividade de políticas públicas destinadas aos povos supracitados. Então, o meu segundo parágrafo do desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo do texto, ele citará e argumentará sobre este problema. Aí lá no final, que é a proposta de intervenção, vocês vão dar uma solução para esses problemas que vocês apresentaram. Quando você faz isso, você tem um projeto de texto encadeado, ligado, estruturado, formado. Então, você tem uma redação muito boa. Vamos avaliar o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Convém ressaltar, mormente, que o monitoramento insuficiente de ações ilícitas prejudiciais ao meio ambiente. Isso que está em vermelho nesse parágrafo é o que a gente conhece por tópico frasal. Eu abri o meu parágrafo do desenvolvimento com este tópico que corresponde exatamente à primeira problemática lá da tese, tá? Como o desmatamento e as queimadas interferem negativamente no cotidiano de populações tradicionais. Nesse sentido, a série Aruanas aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres que lutam contra esquemas criminosos na Amazônia e que tentam assegurar a segurança e a sobrevida de comunidades inseridas nesse meio. Então, observe o que é que ele fez. Começou o primeiro parágrafo com o recorte temático que ele citou lá na tese, exatamente o primeiro problema. E aí, logo depois, ele trouxe um repertório. É um repertório de origem cultural. A série Aruanas é uma série brasileira que já passou 2 temporadas na TV aberta, mas que também tem outras temporadas em serviços de streaming. Então, ele traz um repertório sociocultural legitimado, porque a série ela existe, e está de acordo com a temática que ele escolheu, que é justamente essa ineficiência dessa fiscalização. A série mostra isso, ela é muito clara nisso, e ele apresenta esse repertório com direcionamento. Então, eu tenho um repertório sociocultural legitimado, porque a série, ela é uma série que realmente existe, que muita gente conhece. Se você assistir a série, você vai entender que essa série, ela trata exatamente sobre essa problemática, sobre essa fiscalização ineficaz, e ele direciona essa série
para o argumento que ele utiliza. Então, eu tenho aí o que o Enem quer. Eu tenho um repertório sociocultural legitimado, produtivo e com direcionamento. Então, quando vocês pensarem em repertório, pensem em algo que vai dialogar com o argumento de vocês. Como é que ele continua o parágrafo? Ele faz um paralelo agora, ele falou da ficção e agora ele vai trazer para a realidade. Então, ele continua fora da ficção. Esse cenário retratado reflete uma realidade marcada pela impunidade e insegurança, reforçadas pela inércia estatal no combate e na punição de criminosos. Para quem não sabe o que é inércia, tem um preceito físico também, mas a gente está aqui na redação. Inércia é algo que é parado, algo que não funciona da forma que deveria funcionar. Então, eu tenho a lei, eu tenho o órgão que deveria fiscalizar essas práticas ilegais dentro do meio ambiente, mas que na realidade não funciona como deveriam funcionar. E aí ele finaliza esse primeiro parágrafo. Logo, os diversos povos ligados à natureza ficam vulneráveis, o que reverbera o descaso governamental com as suas garantias individuais e coletivas. Então, eu tenho um parágrafo de desenvolvimento que será avaliado em relação à competência 3. Eu tenho a retomada do problema que ele citou na tese. Isso comprova que há um projeto de texto bem estruturado. Eu tenho um repertório sociocultural, que é a série Aruanas. Esse repertório, ele é legitimado, a gente já viu por que ele é legitimado, ele é produtivo, porque ele dialoga com a temática e dialoga com o argumento que ele utilizou, portanto, ele também tem direção. Então, não adianta só eu pegar uma frase filosófica, um conceito sociológico, um dado de uma pesquisa, se essas informações elas não dialogarem diretamente com a temática e com o tipo de argumento que eu estou utilizando. Vamos agora para o segundo parágrafo do desenvolvimento. Ademais, as políticas promovidas pelo poder público para sanar problemas que ameaçam a segurança e a permanência de saberes culturais tradicionais carecem de plena eficiência. Então, mais uma vez, ele começa o terceiro parágrafo do texto, que seria o segundo parágrafo do desenvolvimento, por meio de um tópico frasal que retoma a segunda problemática da tese. Então, agora, o foco são as políticas promovidas pelo poder público. Quem é o poder público, Renata? Todas as instituições governamentais que deveriam cumprir seu papel na sociedade. Ministérios, institutos, organizações, os poderes, nos 3 níveis, municipal, governamental, municipal, estadual e federal. Então, ele traz esse aporte por meio do tópico frasal. Logo após, ele traz um outro repertório. Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a demarcação de terras para os quilombolas, representando um marco institucional na consolidação dos seus direitos. Então, ele trouxe um repertório de cunho jurídico, porque a Constituição ela trata de direitos e de deveres também. Posso e devo utilizar na minha redação, tá? E aí ele traz a constatação do problema. Eu tenho essa demarcação de terras na Constituição, no entanto, aí ele continua exatamente o parágrafo dessa forma. No entanto, lembrando que o no entanto, ele é um conectivo de oposição, de contrariedade, ele é um conectivo adversativo. Eu falei que existe esse direito, no entanto, é a mesma coisa, gente, do mas. Do mas, do porém, todavia, do entretanto. No entanto, as ações previstas
encontram barreiras na sua execução relacionadas aos interesses financeiros, à corrupção no sistema e aos métodos obsoletos de promoção da proteção social coletiva. Métodos obsoletos são métodos antigos, arcaicos, que são utilizados, mas que não têm o resultado esperado. Em suma, é imprescindível que as autoridades competentes tomem as medidas necessárias para solucionar essa problemática. Então, eu tenho um parágrafo que ele traz o meu tópico frasal, que é correspondente ao problema que foi citado, o segundo problema que foi citado lá na tese. Posteriormente, ele entra com um repertório sociocultural, produtivo, porque eu estou falando de direitos, legitimado, porque a Constituição Federal é a maior norma jurídica do país, então todo mundo deve obedecê-la. É lá que a gente sabe sobre os nossos direitos, sobre os nossos deveres, a educação é um deles, e eu tenho um argumento que vai dialogar tanto com o meu tópico frasal como com o repertório. Então, mais uma vez, eu tenho um parágrafo que tem um repertório sociocultural produtivo, legitimado, com direção, e eu tenho um parágrafo que corresponde exatamente ao projeto de texto que ele criou lá na introdução. Então, quando a gente fala de projeto de texto, a gente fala de encadeamento de ideias, de estrutura de texto, que vai dialogar entre si, e a partir disso eu tenho uma competência 3 bem construída, bem estruturada, bem integralizada com a introdução e com a proposta de intervenção. A competência 3, gente, ela é uma das competências mais difíceis da gente fechar na redação do Enem, porque não adianta só eu colocar um repertório. Eu preciso que esse repertório ele esteja dialógico com todo o meu texto, com toda a minha estrutura, certo? E aqui eu tenho algumas dicas para a gente ter uma competência 3 e um texto melhor estruturado. Como eu falei lá no começo, quando vocês pegarem a proposta de redação do Enem, tentem reunir o máximo de informações que vocês possuem a respeito daquele tema que vai ser proposto para vocês. Pode ser que, num primeiro momento, nem todas as informações que vocês consigam reunir, elas sejam pertinentes ao tema daquela forma que ele foi apresentado. Renato, o que é pertinente? Que elas sejam informações possíveis de serem colocadas no texto. Também a gente precisa lembrar que não é necessário que você encha o seu texto de repertório. Então, o ideal é que você coloque pelo menos 2, tá certo? Além disso, eu preciso, dentro da minha estrutura de texto, delimitar o meu processo argumentativo. A gente precisa lembrar que nós temos no máximo 30 linhas e que a gente não pode trazer diversas argumentações ou diversos problemas a respeito da temática. Por quê? Porque eu não vou ter linha no final para falar sobre tudo. Por isso que a gente fala de 2 argumentos, por isso que a gente fala de 2 teses, por isso que a gente fala sempre que não adianta eu colocar na introdução um conjunto de problemas se na realidade eu não vou ter como solucionar esses problemas nem como argumentar em torno deles. Então pense em 2 informações, 2 problemáticas, 2 argumentos, e aí quando vocês estruturarem um texto dessa forma, vai ficar um texto mais fluido, vai ficar um texto mais consistente, mais objetivo. Eu preciso lembrar também que lá no final do texto, e vocês vão ter uma aula sobre isso, que quando vocês apresentarem um problema e argumentarem sobre ele, vocês vão precisar solucionar esse problema. Então é importante também que nesse primeiro momento, quando a gente fala sobre argumento, sobre repertório, sobre problemática, você entenda que você vai ter que solucionar tudo isso que você está apresentando. Então, não adianta a gente propor um argumento consistente, válido, se eu não vou ter como solucionar, tá certo? E o que
o Enem ele entende por repertório sociocultural, né? Como eu posso colocar esse repertório no meu texto? De que forma essas informações que eu carrego, que eu construí ao longo da minha formação humana, dentro da escola, né, a dica que o professor deu, uma teoria geográfica que eu aprendi na aula de geografia, um fato histórico que o professor disse, aí eu me lembrei na hora e que dá certo eu colocar aqui, tudo isso é repertório. Então, os filmes que você assistiu, a gente pode colocar como repertório, as séries que você assiste, lembrando que tanto o filme, como a série, como todos os outros repertórios que nós vamos falar agora, eles precisam dialogar com a temática. Como assim, Renata? Se o tema é sobre fome, se o Enem traz um recorte temático sobre a fome, por exemplo, eu posso colocar filmes que retratam esse problema. Eu posso colocar séries que retratam sobre esse problema. Eu posso colocar documentários que retratam também esse problema. Então, quando você faz isso, o seu repertório, ele dialoga com a temática. Leis, se você conhecer alguma lei, algum artigo da Constituição, você pode usar. A própria Constituição Federal de 1988, ela pode e deve ser utilizada. As teorias filosóficas e sociológicas podem e devem ser utilizadas. Os movimentos culturais e literários ao longo da formação do Brasil, ao longo da formação humana, dados e pesquisas, desde que você cite a fonte. Então, essa pesquisa ela é de onde? Ela foi publicada onde? Quando? É um órgão que fez a pesquisa? É um órgão que ele tem credibilidade? As pessoas conhecem esse órgão? Então, é importante também que a gente fique atento ao tipo de dado e de pesquisa que a gente vai colocar no nosso texto. E esses dados e essas pesquisas, eles precisam ser verdadeiros, tá certo? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da aula, boa sorte, revejam a aula, revejam o texto e muito sucesso para vocês no Enem.